Olá, turma. Boa noite, bom dia ou boa tarde, a depender do horário, né, que você for assistir essa aula. Nós vamos continuar com a matéria de saúde mental. Vou continuar com vocês, enfermeira Marcela Amorim. Eu trouxe na aula de hoje um tema bastante comum, né, dentro da saúde mental, que é a depressão. Inclusive, a depressão, a maioria, né, da população entende como qualquer transtorno psiquiátrico, como depressão. Paciente que é esquizofrênico, bipolar, paciente que tem transtorno de personalidade, paciente que tem qualquer outro problema psiquiátrico, muitas vezes para a população é tido como paciente depressivo, paciente que tem depressão. Então, é muito importante a gente saber diferenciar as doenças, né, de cunho psiquiátrico, para a gente poder saber, inclusive, ajudar a população, né, no entendimento, saber diferenciar até mesmo para saber como tratar um paciente. Muitas vezes a própria família que tem um paciente esquizofrênico ou um paciente com retardo mental, um paciente bipolar, com qualquer problema psiquiátrico, fala: meu parente, ou meu filho, ou meu fulano é depressivo, né? E não é assim. Dentro da classificação das doenças, o CID-10 que nós chamamos, a depressão é um transtorno de humor, onde o humor normalmente está diminuído. Normalmente não, né? Na depressão o humor está diminuído. A classificação é F32 e aí vem F32.0, F32.1.2, onde nós vamos estar vendo mais à frente. Mas o F32, que é o episódio depressivo, ele vai trazer vários tipos de depressão, leve, moderada ou grave, que vai variar de acordo com o número, a intensidade e a importância clínica dos sintomas. Os episódios leves e moderados, eles podem ser classificados de acordo com a presença, ou a ausência de sintomas somáticos. Esses sintomas que realmente nós vamos estar verificando nos próximos slides, tá? Sintomas físicos mesmo. E já na depressão grave, são subdivididos de acordo com a presença ou a ausência de sintomas psicóticos. Então, sintomatologia é normalmente rebaixamento do humor, perda do interesse da capacidade de experimentar o prazer, redução da energia e diminuição da atividade. O paciente normalmente ele perde interesse de fazer as coisas que normalmente ele tinha prazer. Energia é diminuída, o paciente fica sem força, parece que está fraco, sem ânimo, diminui a capacidade de concentração, muitas vezes aumenta uma fadiga, um cansaço, autoestima normalmente diminui, autoconfiança e ideias de culpabilidade. O paciente muitas vezes pode se sentir culpado por toda a situação e por tudo que ele está vivendo, ou por alguma outra situação externa. Alguns sintomas somáticos. Lentidão psicomotora acentuada, o paciente ele fica mais lento, mais tranquilo, até mesmo por conta da redução de energia, da perda de interesse, da tristeza. Pode ter também agitação, em alguns casos, perda de apetite, que é inapetência, perda de peso, perda do libido. O paciente muitas vezes ele não tem ânimo nem para se alimentar, muitas vezes perde a vontade de se arrumar, de cuidar do seu próprio corpo, as questões de higiene podem diminuir, o libido, né, o desejo sexual também. E aqui eu trouxe algumas classificações, né, do F32.0, que é o episódio depressivo leve. Todo paciente, quando ele vai para o psiquiatra,
acho que a gente já conversou sobre isso em algumas aulas anteriores, ele tem que ter um diagnóstico. E aí, de acordo com os sintomas, o psiquiatra, ali no momento da consulta, vai dar o CID desse paciente. Então, o CID da depressão é o F32, F32.0, ponto 1, ponto 2, que vai variar de sintomas leves, moderados ou graves. Então, o F32.0 é episódio depressivo leve. Estão presentes pelo menos 2 ou 3 sintomas, desde que nós falamos no slide anterior. E o indivíduo ele é capaz de desempenhar a maior parte das suas atividades, né? Então, 2 ou 3 desses sintomas que nós acabamos de falar, tá? 32.1, episódio depressivo moderado, que estão presentes 4 ou mais sintomas, e o paciente já apresenta no moderado algumas dificuldades para executar atividades de rotina. F32.2, episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, que são vários os sintomas relatados no slide anterior, que estão bem acentuados e angustiantes, e são comuns ideias e atos suicidas e sintomas somáticos. Normalmente, esse paciente tem sintomas psicóticos associados, né? Que tem delírio, alucinação, agressividade, entre outros. F32.3 é episódio depressivo graves. Desculpa, o F32.2 é sem sintomas psicóticos, tá? Aqui eu coloquei com é sem. Ele tem normalmente sintomas somáticos. E o F32.3, que tem sintomas psicóticos, que é alucinações, delírios, lentidão psicomotora, risco de suicídio, desidratação, desnutrição e muitas vezes um isolamento social muito intenso. F33, que é um transtorno depressivo recorrente, que é a ocorrência repetida de episódios depressivos, correspondente à descrição de um episódio depressivo. Então, ele pode ter um episódio depressivo leve, moderado ou grave, com ou sem sintomas psicóticos, e ter, né, sempre recorrente esses episódios. O primeiro, ele pode ocorrer em qualquer idade. O início ele pode ser agudo e insidioso, e a duração variável de algumas semanas a alguns meses. Alguns tipos de depressão: distimia, que é a depressão crônica, geralmente de intensidade lenta, começa no início da vida adulta e persiste por vários anos. Os sintomas devem estar presentes de forma ininterrupta por pelo menos 2 anos. Então, uma depressão crônica, muito difícil ali de tirar o paciente já daquele quadro. Depressão endógena é de natureza mais neurobiológica, mais independente de fatores psicológicos. Sintomas típicos: lentificação psicomotora, perda de apetite, de peso, alterações do sono, piora dos sintomas no período da manhã. Normalmente, esse tipo de depressão é por outras questões que não são questões somente de cunho psicológico. Depressão psicótica, que é uma depressão grave associada a sintomas psicóticos, como delírio, alucinações, agitação, tentativa de suicídio. Estupor depressivo, que é o estado depressivo grave, no qual o paciente permanece dias na cama ou sentado, imóvel ou rígido. Muitas vezes recusa alimentação, urina e defecar no leito, e o paciente ele pode vir a falecer por complicações clínicas. Eu já atendi um paciente que ele não queria levantar da cama já há algum tempo, e chegou um período que ele não queria levantar nem para fazer xixi. Recusava se alimentar, quando precisava, passava assim algum longo período, começava a sentir muita dor na bexiga, ele fazia xixi na cama, ou as dejeções também na cama. Contudo, quando eu fui atendê-lo, ele já estava, né, com a bexiga com bexigoma, precisava passar sonda, só que ele também se recusava a ir no hospital, se recusava a receber outros profissionais na casa, não deixava passar a sonda.
Então, meio que ele queria realmente se submeter àquela situação porque ele não queria mais viver. E começou, né, a ter já algumas complicações clínicas por conta dessa recusa dele de inúmeras questões necessárias, né, para a vida, como se alimentar, fazer suas necessidades fisiológicas, e ele já se recusava. Uma depressão ansiosa, que o paciente queixa-se de angústia intensa associada aos sintomas depressivos, a inquietação psicomotora e risco de suicídio. Então, normalmente está associada à depressão com ansiedade. Depressão orgânica é causada ou associada a um quadro clínico somático, que seja ele cerebral ou sistêmico. Depressão dissimulada ou equivalente, que os pacientes eles apresentam sinais típicos de depressão, mas o componente afetivo é afastado ou negado, muitas vezes expresso por sintomas somáticos. A depressão é revelada no caso à medida que são penetradas as defesas do paciente. Ele não expressa, né, algumas situações, ele nega algumas questões, mas que você observando é equivalente a uma depressão. Uma depressão reativa que surge em resposta a um estresse identificável, como perdas, né, reação a um luto, doenças físicas graves, uso ou, né, abstinência de drogas, corresponde a 60% de todas as depressões. Normalmente, 60% no caso, né, das depressões, elas se iniciam por alguma causa específica e o paciente reage àquela causa, e o humor, né, ele pode ser diminuído e o paciente entrar ali em um quadro depressivo. Depressão maior ou unipolar é uma desordem primária e endógena, caracterizada por episódios depressivos em períodos variáveis da vida do paciente, que é geneticamente predisposto à doença. Atualmente, ela pode ser tratada com medicamentos e também com psicoterapia, né, com consultas com psicólogo, que corresponde a cerca de 25% de todas as depressões. A depressão dentro do transtorno de humor bipolar é uma desordem primária e endógena, caracterizada por episódios depressivos aleatórios com as fases de mania e de humor normal. Dentro do transtorno bipolar, o paciente ele pode oscilar entre uma depressão muito grave, onde ele fica muito deprimido, e inclusive o índice de suicídio no paciente bipolar na fase da depressão é muito grande, e ele pode depois, em algum momento, né, ir para a fase de mania. Depressão pós-parto também é muito comum em mulheres, né, pós-parto, em decorrência de algum estressor ou também por alterações hormonais, que essa mulher, né, pode apresentar depressão pós-parto. E aqui eu trouxe alguns fatores desencadeantes da depressão. Alguns eventos estressantes ou perdas, que é normal sentir-se triste após uma perda, né, como uma morte de um ente querido ou o rompimento de uma relação. Essa tristeza ela pode se transformar em depressão em pessoas com tendência depressiva ou também em casos de que a pessoa não consiga lidar, né, ali de uma forma natural, né, com aquele estresse ou com aquele choque, com aquele trauma, com aquela perda, e possa, né, vir a precisar de um atendimento especializado, porque o seu humor acabou deprimindo muito com aquela determinada situação. Problemas de dinheiro, trabalho, outras dificuldades pessoais podem também desencadear a depressão, ou, no mínimo,
são tidos como fatores de risco, né, na medida que oferecem possibilidades favorecedoras ao estresse e, consequentemente, ao esgotamento. Desemprego também, doenças físicas, também são fatores que podem, né, desencadear a depressão. Adolescência, conflitos também na adolescência, medicamentos, drogas ou álcool. Histórico familiar de depressão também é considerado um fator. Alteração afetiva prévia e outras doenças emocionais. Quem já teve um quadro depressivo tem muito maior, né, probabilidade de desenvolver um segundo episódio. A depressão ela pode acompanhar outros transtornos mentais, como transtornos alimentares, transtorno de ansiedade, inclusive a síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo e síndrome do estresse pós-traumático. Então, a depressão pode estar associada a outros transtornos mentais. Tratamento, acabou desconfigurando ali, gente. O tratamento antidepressivo ele deve ser entendido como uma forma globalizada, levando em consideração, né, o ser humano nas suas dimensões biológicas, psicológicas e sociais. Pode ser utilizada a terapia farmacológica com antidepressivos, que produz normalmente uma melhora de 60% a 70% no prazo de um mês. Psicoterapia. Existe a eletroconvulsoterapia, que é os choques, né? Antigamente era tido como algo muito negativo porque era feito sem anestesia, no sentido de punição. Hoje, em casos de depressões graves com risco de suicídio, pode-se utilizar e, contudo, né, de forma ética, com anestesia, um pessoal treinado e apropriado. O paciente com depressão, ele deve ser hospitalizado quando ocorrer risco de suicídio e homicídio. E quando falta, né, ao paciente suporte psicossocial. Finalizando, então, a depressão é um transtorno afetivo ou de humor, caracterizado por uma alteração psíquica e orgânica global, com consequentes alterações na maneira de valorizar a realidade e a vida. As pessoas depressivas, elas não podem simplesmente melhorar por conta própria e através dos pensamentos positivos, conhecendo pessoas novas, viajando, passeando ou tirando férias. Sem tratamento, os sintomas podem durar semanas, meses ou anos, ou pode apresentar melhora depois de uma recaída. Então, esse tratamento ele é importante. É importante a pessoa reconhecer, né, quando não está bem, procurar ajuda, seja em uma unidade especializada ou em um ambulatório, onde esse paciente, né, pode estar, a depender do caso, fazendo somente terapia ou terapia e também tratamento farmacológico. Aqui é uma apresentação de um filme que eu não vou mostrar para vocês agora. Vou deixar para um segundo momento, tá? E aqui eu trouxe, né, algumas referências utilizadas. E é isso, agradeço, né, a atenção de vocês, tá? Nós vamos falar na próxima aula sobre transtornos dissociativos e qualquer dúvida estou à disposição.